a mudança de sistema de governo no Brasil, saindo a monarquia e entrando a república, está dentro de um contexto histórico em que os seres humanos começaram a criar instituições que representassem a igualdade natural, e a monarquia era o contrário disso. Ela representava a desigualdade natural. Era uma relação vertical de poder. Então, veja o vídeo e entenda melhor este fato histórico. 15 de novembro é um feriado nacional, em que se celebra a proclamação da República. Feriados servem para quê? Para você ficar em casa jogando LOL, viajar, mas também para a sociedade lembrar de eventos de sua história, o que se chama de memória coletiva. Durante todo o século XIX, a monarquia estava apoiada em 3 importantes sujeitos históricos coletivos que compunham a elite daquela sociedade: militares, cúpula da Igreja Católica e cafeicultores. Por motivos diversos, esses 3 setores tiraram o apoio da monarquia e esta ruiu. Quando no final do século XIX, a monarquia começou a entrar em crise. Pera. Antes de vermos como a monarquia tomou um pé na bunda daqueles 3 sujeitos históricos, entendamos o contexto da época. A queda da legitimidade da monarquia brasileira está diretamente ligada à Guerra do Paraguai. A vitória brasileira custou caro, aumentando a dívida externa, os juros e a inflação, prejudicando a economia. A presença de negros no conflito aumentou o apoio à causa abolicionista. A ideia era esperar a morte natural do imperador e aí propor a república. A sucessão não ajudava a causa imperial. Dom Pedro II não tinha filhos homens. Quem assumiria o trono seria a princesa Isabel, casada com o francês Conde d'Eu. E ninguém gostava do francês, nem seu sogro. Também não gostavam da ideia de possivelmente serem governados por um estrangeiro que mal sabia falar português, já que a Constituição autorizava que uma mulher assumisse a coroa, mas temia-se que o conde tivesse papel ativo no governo. Mas, se não esperaram o imperador falecer, o que acelerou a queda da monarquia? Sei. Agora, vejamos como cada um dos sujeitos históricos deu um pé na bunda da monarquia. Ao mesmo tempo, garantiu muito prestígio ao exército, que voltou vitorioso do conflito. Os militares, entretanto, não se sentiam valorizados perante o governo e, progressivamente, passaram a ser censurados em seus protestos, no que se chamou de a questão militar. Repleto de motivos para isso, porque os soldos eram baixos, porque o imperador desprezava o exército. Mulheres que já haviam entrado na campanha abolicionista após a Guerra do Paraguai começaram a gostar da possibilidade de ter uma república. Com a república podemos virar presidentes! Pois numa república, todo cidadão poderá virar um presidente, e eles tinham interesse em tomar o poder. Restava por a monarquia apenas o apoio dos conservadores, que foi perdido em 2 momentos. Primeiro, na década de 1870, na chamada questão religiosa, quando o governo brasileiro entrou em conflito com a Igreja Católica por uma ordem do Papa. As bulas papais só deveriam ser obedecidas se fossem aprovadas pela coroa, um mecanismo chamado de beneplácito régio. Em 1872, o Papa Pio IX ordenou que todos os maçons fossem expulsos da igreja, algo que não foi aprovado pelo imperador. 2 bispos, entretanto, decidiram obedecer o Papa, o que acarretou na prisão deles num episódio controverso. Isso caiu como uma bomba, pois vários padres resolveram falar mal do imperador, até mesmo nas missas. As pessoas ficaram indignadas. Não podemos admitir um governo que prende bispos inocentes! Isso é uma blasfêmia! O segundo momento foi em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e o Brasil se tornou o último país americano que aboliu a escravidão. Isso foi feito sem indenização para os proprietários de negros escravizados, o que levou os fazendeiros a ficarem contra a monarquia. O barão de Cotegipe, único senador que votou contra a Lei Áurea, teria dito para a princesa: "A senhora acabou de redimir uma raça e perder um trono."
Os chamados republicanos da última hora eram os brasileiros contra a abolição, que se voltaram contra a monarquia apenas por desgosto com a nova lei. Se eu não posso ter mais escravo, o imperador também não vai poder mais governar. A posição do governo é atrasada e isso pode afetar os nossos negócios. Dom Pedro II parece não entender o capitalismo. Por isso devemos optar pela república. A partir daí, a ideia da república começou a ficar presente em toda a sociedade brasileira. A monarquia estava com os dias contados. Como vimos, a monarquia perdeu o apoio da elite política e se viu cambaleando no trono até que, em 15 de novembro de 1889, ela ruiu. Os líderes republicanos buscavam um nome de prestígio com os militares para liderar o movimento. O principal porta-voz do exército durante a questão militar foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que lutou no Paraguai e chefiou alguns dos principais comandos posteriormente. Só que Deodoro era amigo pessoal do imperador e monarquista convicto. Após ser convencido, especialmente por Benjamin Constant, principal líder dos militares republicanos e expoente do pensamento positivista na época, Deodoro aceitou chefiar o golpe, que ocorreria em 20 de novembro. Após um boato de que Deodoro e Benjamin seriam presos, o golpe foi antecipado para a madrugada de 15 de novembro. Após uma marcha com algumas centenas de homens e com Deodoro encabulado em comunicar ao seu amigo imperador que ele foi deposto, a república foi proclamada na tarde de 15 de novembro. O Marechal Deodoro da Fonseca foi acordado por um cabo mensageiro do quartel. Marechal! 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 Mas não se pode dormir tranquilo mais, é? Estamos aguardando o senhor para dar as ordens. A primeira ordem é me deixar tomar um cafezinho antes, né? Marechal Deodoro vestiu sua farda em cima do pijama mesmo e saiu às pressas ao encontro dos militares. Tem que ficar bonito pra entrar pra história, não? Ao povo que a república está feita. Assim, terminava o período monárquico brasileiro, que durou de 7 de setembro de 1822 até 15 de novembro de 1889, e o Marechal Deodoro da Fonseca seria o primeiro presidente brasileiro. Mas a história não acaba aí. A cereja no sundae. Porque segundo Aristides Lobo, que viria a ser ministro do novo governo e que é... O povo assistiu aquilo tudo, bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada. 16, os jornais comunicaram ao povo sobre o novo governo e, no dia 17, a família real partiu para o exílio em Lisboa. Ninguém foi morto durante a proclamação da República. A instauração da República foi um movimento interno ao alto escalão do Estado. Em outras palavras, foi um golpe. É importante notarmos que não existe julgamento de valor na definição de golpe ou revolução, como se um fosse bom e o outro ruim, mas a palavra golpe tem uma conotação negativa para muita gente. Por isso, o evento foi chamado de proclamação, para evitar essa negatividade. Isso é parte do processo de construção de uma nova identidade nacional, uma nova bandeira, um novo herói Tiradentes e um novo símbolo da República. Inspirados na francesa Marianne, a efígie da República, temos a Maria, até hoje nas notas de real. Então dá para dizer que o início da forma republicana de governo no Brasil foi mera solenidade? De certo modo, já que não tivemos uma grande movimentação popular, uma revolução. Segundo o historiador Crane Brinton, uma das maneiras de diferenciarmos um golpe de uma revolução é pelos protagonistas da mudança de poder ou de governo, que podem ser divididos em dois tipos. Uma revolução é feita pelos que são externos ao Estado e suas posições de poder, como a população em geral, grupos de pessoas que não têm igualdades de direitos como colonos de um território, ou soldados rasos. Um golpe é realizado pelo grupo de pessoas que estão dentro do Estado, como comandantes militares e dirigentes políticos ou econômicos de altos cargos. Como vimos, os militares, com apoio da Igreja Católica e dos cafeicultores, derrubaram a monarquia. Para eles, era fundamental ter um governo que atendesse aos seus interesses. Quando a monarquia deixou de fazê-lo, eles a substituíram. Cafeicultores e militares, principalmente, comporão a nova elite política, formando assim uma oligarquia.